Tudo bem, pessoal? Eu fiquei de responder na última quarta-feira perguntas que estavam lá no nosso caixinha de perguntas e respostas, né? E eu não consegui responder na live. Eu tinha feito o propósito de abrir essa caixinha de perguntas e respostas para responder na live de quarta-feira. Então, cumprindo a minha promessa, olha, Lucas Martins, essa é para você, porque eu sei que você tem uma pergunta aqui. Então, vamos lá. Quer escrever de novo? Você mudou a sua pergunta? Ou é a mesma? Que eu já vou responder em. Deixa eu ver aqui. Primeira pergunta que apareceu aqui para mim era do Lucas. Então, coloca aí a sua pergunta para todo mundo ver. A mesma? Deixa eu ver aqui então. Lucas Martins. Posso dar entrada na troca da CPLP pela residência tradicional ou cartão cidadão agora? Então, olha só, primeiro a gente tem que fazer uma distinção. O que é residência tradicional e o cartão cidadão? Bom, a CPLP vai ser prorrogada, ela não vai ser renovada, isso é uma coisa importante que a gente tem que entender, porque renovação de título implica em receber um novo número e uma nova data de validade. Não foi isso que aconteceu, a lei ela vai prorrogar, ok? São coisas diferentes. Se você já tinha o pedido do cartão cidadão através tinha ido lá até o consulado, pedido a declaração de igualdade de direitos, né? Dizendo que você está cumpridor das suas obrigações perante o território brasileiro. Aí você vai poder acionar o Estatuto de Igualdade e vai mandar esse documento para a ANMA. Se você já fez isso, publicou o edital no seu nome e eventualmente o IRN não havia dado a você a oportunidade de tirar o cartão cidadão porque ele tinha alegado que o título da CPLP estava vencido, agora você vai usar o argumento da prorrogação, porque por acaso isso aconteceu para muitas pessoas, então só para entender se foi esse o caso, você vai poder fazer. Isso não significa troca do título de residência. Aí, se você quer fazer a troca da CPLP por outro título de residência, você também pode, desde que você se encaixe em uma das opções que a gente tem. Antigamente, era possível você fazer, antigamente, que eu digo semana passada, ok? O pedido de troca acionando a sua manifestação de interesse nova, para quem havia feito uma manifestação de interesse nova, apesar de que eu sempre pedia para a pessoa resgatar a antiga. Se você quer trocar pelo artigo 88 e 89, entendo também que é possível desde que você faça o resgate da sua manifestação de interesse antiga. Se você não vai usar o 88 e 89, mas você pode usar outros artigos da legislação, e aí são vários, a gente tem 90, 91, 92... temos todas as hipóteses do 122, que são várias, ok? E tem aí um acervo de situações que você pode se encaixar, porque eu quero lembrar a vocês que a manifestação de interesse não é o único artigo que tem a possibilidade de autorização de residência com dispensa de visto. Acho que eu consegui responder ao Lucas. Vamos lá para outra. Quem é a outra pessoa? A outra pessoa é o Guilherme Melo. Forma de quem chegou esses dias durante o processo da notícia ou esse mês de junho e julho. Eu acho que ele quer saber se existe forma de regularizar. Sim, só que a forma de regularização vai distinguir quanto à nacionalidade. O 87A, que foi esse artigo que eu comentei na live anterior, parte final, para quem não tinha o visto prévio, ele só se aplica a quem é CPLP. Para as outras pessoas, por exemplo, de outra nacionalidade, chinês, marroquino, o pessoal indo-hispânico, essas pessoas conseguem fazer o 87A? Não. Acabou a manifestação de interesse para elas, elas deveriam ser, só poderiam fazer a residência direto no território se elas se encaixarem em algum dos artigos que eu falei que são artigos de exceção. Se elas não se encaixam em nenhum artigo de exceção, por exemplo, uma mão de obra especializada, que é o artigo 90, a gente tem o rol de profissões internacionais. Esse rol se aplica aos itens 1 e 2, que são os capítulos que tratam dessas profissões específicas. As profissões do item 3 não cabem para o artigo 90. E também tem um requisito em relação ao mínimo salarial e ao tempo de experiência. Então, para essas pessoas, uma das opções, por exemplo, é o artigo 90, ok? Agora vamos lá. E o tradicional visto de estudante, ou seja, artigo 92
92.3 e 91.4. Meu marido tinha o visto de procura de trabalho, mas acabou optando pela CPLP. E ela quer saber se ela pode trocar. É a Jane. Sim, pode fazer a troca. Porque, na verdade, vocês foram induzidos pela ANMA a adotar a CPLP porque ainda não tinham data quando o visto de trabalho iniciou. Então, quando a gente ligava para tentar o agendamento no telefone, no teleatendimento, eles falavam, faz a CPLP, porque é possível. Mas o seu visto original não é esse. O seu visto original é o 88.1, que é justamente o visto de pessoas que estão encaixadas lá no 57. Então, nesse caso aqui, você pode sim fazer a troca. Vamos lá. Doutora, meu título de residência vence no próximo ano. Vou poder renovar normalmente? Vai. O fato de você... Só para vocês entenderem esse fato. É importante que quando você pensa no 88.2, e ele é o primeiro título que vai ser acionado para o seu caso, na renovação a gente já não usa mais o 88, a gente usa um artigo de renovação. Então, mesmo com a extinção daquele artigo, você vai se encaixar no artigo de renovação. Vamos lá. Resposta, acho que é Raio Oliveira. O visto de procura de trabalho terá alteração? Não, ainda não tem alteração para o visto de procura de trabalho. A CPLP se ajustada pode tornar o melhor visto para os brasileiros? Por acaso sim. Porque, na verdade, se ajustada, não. Ela vai ser ajustada, ela vai se transformar no visto comunitário Schengen, ok? Só que, obviamente, atrelado aos requisitos que estão definidos no 87A. Sendo que vai haver uma alteração. Pelo menos essa é a proposta de boa parte da bancada da Assembleia da República, e essa também foi a fala do secretário de Imigrações, que a partir de agora não se aceite mais o termo de responsabilidade para essa pessoa ter a autorização de residência CPLP, ou seja, ela vai ter que comprovar que ela tem rendimentos no país, ou seja... Isso não significa necessariamente que ela tem que ter um contrato de trabalho, mas pode sim comprovar que ela tem rendas próprias que são oriundas de outros investimentos, não necessariamente trabalhar em Portugal, perceberam? E aí vai ter que ser observado o valor de um salário mínimo. Isso não vai se alterar. Que é uma distinção, por exemplo, do nômade digital, que ele tem um requisito para você tirar esse visto bem maior do que o salário mínimo português. Então, para o brasileiro, por exemplo, se a CPLP adotar sistematicamente aquilo que vem sendo dito, que vai ser alteração para o cartão tradicional e direito ao visto comunitário, ou seja, você transitar por todo o espaço Schengen, então sim vai ser uma opção excelente. E essa é a fala do ministro quando ele diz o seguinte: a intenção é que esses cidadãos não sejam vistos como cidadãos de segunda classe. E é o que a gente espera, porque também todo mundo sabe que a CPLP foi um embuste e que isso só aconteceu para desafogar uma agenda da ANMA, que seria recém-criada, em relação ao fato de que a gente tinha mais de 400 mil processos pendentes de análise da manifestação. Vamos lá, qual é a próxima pergunta? Fala sobre o artigo 122K. Tenho uma filha de 11 anos aqui e só meu esposo está trabalhando de contrato. Olha, primeiramente, as pessoas têm ideia de que apenas um dos genitores, né, uma das pessoas responsáveis pela casa, é que tem direito a reagrupar pelo 122. Isso já é um grande equívoco. Inclusive, se vocês olharem o decreto regulamentar 84, ele fala das situações em que, casuisticamente, vai ser analisado a situação daquele progenitor que não tem meios de subsistência. Eventualmente, se o outro conseguir suprir, porque lá fala educação e sustento. Só que existem outros aspectos que a gente tem que entender sobre a educação e outros aspectos do sustento, porque muitas vezes para uma pessoa trabalhar fora, é preciso que a outra fique cuidando da casa. E neste caso, essa pessoa também vai ter direito ao reagrupamento. Imagina que a gente está falando de uma família que tem um filho estudante com mais de 12 anos, mas tem 2 bebês dentro de casa. E aquele provedor, aquele outro senhor que tem um contrato de trabalho que pode garantir o sustento da família, ele precisa de uma esposa em casa, sim, para cuidar dessa criança. Então, nesse caso, a gente não vai exigir que a mãe tenha meios de subsistência, porque o marido já provê toda a família. Então, nesse caso aqui, me parece que seja o caso da Renata. A outra situação polêmica em relação ao 122K, isso é uma tese que eu levanto, que é a seguinte: se vocês lerem um artigo, eles estão falando lá,
filhos residentes em Portugal. Como um filho vai ser residente em Portugal e ali não tem discriminativo nenhum em relação à idade da criança, diz apenas idade escolar, ok? Como é que a gente define uma idade escolar de uma criança? A partir de 6 anos. Uma criança que tenha 6 anos em idade escolar, não necessariamente ela vai se encaixar no artigo 92.3. Aliás, ela não se encaixa porque esse artigo é para ensino secundário. Portanto, eu defendo a pauta de que o artigo 122K deve ser aplicado para todas as crianças acima de 6 anos residentes em Portugal e não necessariamente portadoras do título de residência. Porque se a lei quisesse tratar como portadoras do título de residência, ela sim o faria, como fez em vários outros aspectos da legislação da Lei 23 de 2007. Ela faz a distinção entre portador de residência e residente. Não está escrito lá que tem que ser portador de residência. Tem que ser residente. Portanto, eu entendo que uma criança de 6 anos, sim, seja uma hipótese dos pais fazerem o título de residência com dispensa de visto. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso e é bem interessante, tá? Vamos lá. A outra é Jessie Nalim. Se entro como turista e recebo proposta de emprego, como faço para legalizar sem a MI? Acabei de dizer, se você é brasileira, você pode fazer pelo 87A. Ainda não existe um portal, mas a promessa do governo é que vai haver. Nesse caso, se você ainda não tem um portal, o que você tem que fazer? Procura um advogado, porque ele vai fazer o procedimento administrativo adequado para te legalizar, ok? Que deve ser parametralmente idêntico àqueles que nós fazíamos quando não existia portal SAPA, ok? Então, só os velhos é que vão lembrar dessas coisas. Com a mudança, um familiar indo para o visto PT, consegue solicitar o reagrupamento? Olha, o reagrupamento não mudou, o reagrupamento continua sendo o mesmo. Quem tem direito do reagrupamento estão as hipóteses elencadas no 98, tá bom? Teria alguma novidade em relação ao reagrupamento familiar na plataforma? Olha, a plataforma aconteceu um erro e aqueles reagrupamentos de crianças de 5 a 15 anos, né? Algumas pessoas estão aguardando desde janeiro e não foram contactadas. Meu conselho é ação judicial. E eu tenho tratado assim com os meus clientes. E saiu uma matéria agora no jornal o Globo, que aquilo que eu venho dizendo há muitos meses apareceu. Olha, a justiça já decidiu que o Estado tem um prazo de 90 dias para definir a autorização de residência de um indivíduo. Portanto, acionem a justiça para que vocês obtenham as suas autorizações de residência, ok? E o reagrupamento familiar é um direito. E nesse caso, é um direito fundamental, ok? Vamos lá. Cancelada a manifestação de interesse, essa é da Brunales. Assim solicitei a CPLP e ficou em análise até hoje. Isso aqui também tem que ser feito através de um procedimento administrativo. Minha recomendação é o cancelamento da CPLP e o resgate da sua manifestação anterior. E pedindo para ela, inclusive, que sejam computados o prazo do seu pedido inicial. Por quê? Para fins de nacionalidade, ok? E aqui vou fazer um parêntese bem grande. Quando a gente olha o artigo 15 da Lei de Nacionalidade, não existe necessidade de regulamentação. Então, para quem fica dizendo o seguinte, olha, não pode ainda pedir a nacionalidade, se você fizer o procedimento e, eventualmente, esse pedido tiver algum tipo de recusa com esse argumento, você pode entrar com uma ação judicial, porque ali não está dizendo que tem que ser regulamentado, não, tá? Está dizendo o seguinte, é desde o pedido, desde que seja aceite. Então, se você tem uma manifestação de interesse, se converteu no decurso do tempo em uma autorização de residência, computou 5 anos desde o pedido da manifestação de interesse, pode pedir nacionalidade? Pode. Então, vamos lá. Agora é o Wagner. Quem já tem MI já pagou o DUC. Como fica, doutora? Não vai acontecer nada com você, tá? Fica a mesma coisa, Wagner. Só que agora, quando você entra no site da ANMA, tem um endereço lá para você clicar e esse endereço tem um tutorial e um outro endereço eletrônico que vai remeter você para que você também tenha a possibilidade de fazer o agendamento. Isso está lá no portal da ANMA, tá?
Agora é o Carlos Alexandre. Com essa prorrogação, já que não posso renovar a CPLP, o meu tempo de residência como fica? Olha, existem pessoas que pedem aquela certidão de tempo de residência, mas eu entendo que se você fez a CPLP e não foi através de um visto, e sim de uma manifestação de interesse feita antes de dezembro de 2023, você tem que pedir o cômputo do tempo de residência desde o seu pedido inicial, ok? Resposta para Anderson. Os processos de residência através do visto de procura de trabalho. Quando terão um cartão de residente? Eu não sei responder essa sua pergunta pelo seguinte: ele está falando de novembro de 2023. Se você fez a sua autorização de residência em setembro de 2023 e você ainda não recebeu o seu cartão, entra com processo judicial, porque o prazo para a primeira residência de expedição de cartão é de 90 dias. Para a segunda, na renovação, são 60 dias. Eventualmente, se você não recebeu e seguiu o procedimento correto, lá no artigo 82.5, agora já, acho que é, Jesus. Enfim, lá no artigo 82 você vai ver, todos os artigos que você vai ver. Está entre o 5 e o 7, agora não me recordo. Diz que você tem aquele prazo. Na inobservância do prazo, se por acaso não pode ser imputada a causa a você, ou seja, a ANMA não te pediu nenhum documento adicional e mesmo assim você não recebeu, o seu título tem que ser expedido de maneira imediata. Você faz isso mandando e-mailzinho para a ANMA, você faz isso indo lá reclamar, você faz isso fazendo esses comentários em grupinho de Facebook? Não, você faz isso através de uma ação judicial, ok? É um direito patente. Vamos lá, quem é o próximo? É o Felipe, CPLP venceu e agora como faço? Vai renovar? Já respondi isso, tá? Que vai, sim, não haver uma renovação, mas sim uma prorrogação. Por quê? Porque a tendência é a troca das CPLPs por esse visto que eu falei para vocês que vai ser criado, que é o visto comunitário Schengen, em que você vai ampliar a mobilidade da CPLP. Só que o prazo para a criação desse visto, nos planos do governo, eles têm que estar em conformidade com o Pacto de Migrações e Asilo da Europa. E ele só tem necessidade de entrar em vigor em meados de 2026. Então, de fato, é possível que esse processo de conversão entre a CPLP e o título de cartão original possa demorar cerca de 2 anos, se você não aciona os meios judiciais possíveis. Então, fica a dica aí para vocês. Bom, cumprida a minha promessa, respondi todas as perguntas que estavam aqui na minha caixinha de perguntas que ficaram da live de quarta-feira, tá bom? Beijinho para vocês e um bom final de semana.